nome é Liege, eu sou missionária da Cru Campus, faço parte da equipe Elo, sou carioca, flamenguista e esta é a Escola de Movimento. A Escola de Movimento é um programa de desenvolvimento e formação de movimentos espirituais nas cidades. Nossa aula hoje é conectar pessoas a Jesus. Nossos objetivos: ajudar você a desenvolver uma perspectiva bíblica do evangelismo, motivá-lo a desenvolver suas habilidades enquanto evangelista, ajudar também a que você crie uma apresentação do Evangelho e apresentá-lo às 4 leis espirituais e ao 10+. Na última aula, nós aprendemos sobre um movimento espiritual e observamos a igreja de Antioquia como um modelo de movimento espiritual. Olhando para o texto de Atos e aprendendo sobre aquela igreja, nós entendemos que o movimento espiritual tem 4 componentes: o ambiente, conexão com o perdido, discipulado transformador de vidas e desenvolvimento de líderes. Na nossa aula hoje, nós vamos focar em conectar pessoas a Jesus. Nosso desejo é que você aprenda, desenvolva uma perspectiva bíblica sobre o evangelismo. Para isso, nós vamos olhar o evangelismo sobre a perspectiva dos seguintes componentes: Deus, o evangelho, os crentes, a comunicação e o mundo. Ao observar esse modelo de evangelismo, é importante que se façam algumas perguntas. O mestre: qual o papel de Deus no evangelismo? As massas: quem são os receptores do evangelismo? Os mensageiros: qual é o papel dos crentes no evangelismo? E a mensagem: o que foi comunicado? Também os métodos: como essa mensagem foi comunicada e qual era o contexto relacional para isso? Nós vamos encontrar respostas para estas perguntas observando alguns textos bíblicos. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês hoje é o texto de Atos, capítulo 11. Vamos ler dos versos 19 até o 26. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Mantenha sua Bíblia aberta no texto que a gente acabou de ler, de Atos 11, de 19 a 26, porque a gente vai agora fazer algumas observações a respeito daqueles componentes que mencionamos anteriormente. O primeiro deles é o mestre. Quem é o mestre? É Deus. Como a gente pode entender o papel de Deus no evangelismo olhando para esse texto? Ora, você vai ver que lá no versículo 19 do texto diz que Deus usou a perseguição que aconteceu naquele tempo para que os discípulos fossem e espalhassem o evangelho por todos os lugares. É muito bacana perceber que Deus está trabalhando o tempo todo, mesmo quando a gente enfrenta coisas difíceis, mas Deus usa as circunstâncias para que a sua palavra seja revelada. Uma outra coisa que a gente também vê nesse texto, se você observar aí, versículo 21, é que a boa mão de Deus estava sobre a vida daquelas pessoas. Um texto que eu gosto muito quando a gente pensa evangelismo na Bíblia é o texto de Marcos 16. O versículo mais conhecido nesse capítulo
vai dizer: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu particularmente gosto muito do versículo 20, que diz o seguinte: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra e os sinais que a acompanhavam. O que é isso? É uma evidência de que realmente, quando a gente está pregando o Evangelho, Deus está confirmando as nossas obras, Deus está confirmando a nossa palavra. Ele não nos deixa sozinhos. Então, quando a gente volta lá no texto de Atos, capítulo 11, a gente percebe: a boa mão do Senhor estava sobre aqueles que iam pregar o Evangelho. Que mais é trabalho de Deus na pregação do Evangelho, no evangelismo? A gente vê a evidência da graça de Deus na vida dos crentes. Essa é mais um dos papéis de Deus no evangelismo. Também Deus encheu Barnabé com o Espírito Santo para que ele fosse capaz de testemunhar para os outros. A gente vê isso no versículo 24. Alguém cheio do Espírito Santo é também alguém cheio do desejo de compartilhar as boas novas de salvação. Eu particularmente não acredito em alguém que esteja de fato andando com o Senhor e não tenha a alegria, que não tenha o ímpeto, que não tome a iniciativa de comunicar o Evangelho com outros. Ao observarmos esse modelo de evangelismo, nós também percebemos um outro componente, que são as massas. Quem são as massas? As massas são os receptores do Evangelho, os receptores da mensagem, aqueles que vão ouvir as boas novas de salvação. Quem eram essas pessoas aqui no texto de Atos, capítulo 11? Elas eram, segundo o versículo 19, tanto judeus, aqueles que eram da mesma etnia dos discípulos, também como os gregos, pessoas de uma cultura diferente. Isso é evidência de que o Evangelho, ele é para todos, ele não é para um povo só, ele não é para um grupo exclusivo, mas ele é para todas as pessoas. As massas também eram as pessoas que os discípulos iam encontrando pelo caminho. A gente percebe isso, versículo 19, versículo 20. Era qualquer pessoa que estava diante deles. Os discípulos tinham essa qualidade de compartilharem o Evangelho com todos à sua volta. Outra coisa bacana da gente perceber aí é que muitos, então, estavam compreendendo, crendo e estavam se voltando para Deus, porque ouviam o Evangelho. E aí a gente vai lembrar de um outro texto da Bíblia que diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As massas vão crer no Evangelho se elas ouvirem o Evangelho. Uma outra coisa que a gente também percebe nesse texto é que aqueles homens, eles compartilhavam o Evangelho como um estilo de vida. Era algo que eles faziam naturalmente. Enquanto eles seguiam pelo caminho, eles falavam com as pessoas com que eles encontravam. Era parte do cotidiano deles. Conquanto o Evangelho possa e deva ser compartilhado por pessoas comuns como eu e você, a gente chega a um ponto no texto que a gente percebe também o surgimento de um ícone da igreja daquele tempo, que era Barnabé. Barnabé, todos nós sabemos, ele foi enviado para compartilhar o Evangelho, ele foi enviado como um missionário, ele era um líder do seu tempo. A Bíblia vai dizer que Barnabé, ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que ele era um homem bom. E aí é muito interessante ver que esse homem, quando ele chega em Antioquia e ele vê ali a evidência da graça de Deus, ele se alegra, ele fica muito feliz, ele fica exultante com aquilo que estava acontecendo naquele lugar. E aí ele faz duas coisas: ele anima os novos crentes a que eles perseverassem na fé, e também ele corre para chamar Saulo, para se juntar ao que estava acontecendo ali naquele lugar. O que a gente aprende disso tudo? Compartilhar o Evangelho é uma responsabilidade individual de cada um de nós. É algo que todos nós devemos fazer como parte do nosso cotidiano. Mas também é muito legal quando a gente se junta com outros
para fazer isso. Foi isso que Barnabé fez e é algo que também a gente procura fazer dentro desse movimento, porque a gente gosta de fazer as coisas junto, a gente gosta de viver em missão uns com os outros. Um outro componente que a gente observa olhando para esse modelo de evangelismo é a mensagem. O que foi comunicado? Ora, o que foi comunicado é a palavra. Olha aí no versículo 19, o finalzinho desse versículo diz que eles anunciavam a palavra. E essa palavra é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Essa gente estava indo por todo lugar, eles estavam comunicando aos outros a realidade do Cristo que morreu, mas ressuscitou e oferecia salvação a todos. E aí, quando você olha para o versículo 23 aqui do texto, você vai ver, tinha muita gente que estava se convertendo. E aqueles que compreendiam, aqueles que estavam entendendo a mensagem do Evangelho, essas pessoas elas eram animadas para permanecerem firmes na fé. Eles eram cuidados por aqueles que estavam evangelizando. Os novos convertidos eles eram acolhidos na comunidade e, num termo que a gente vai usar, eles estavam sendo discipulados ali nesse processo. Por fim, um outro componente que a gente encontra nesse modelo de evangelismo são os métodos. Ora, existe uma grande variedade de formas de você comunicar o Evangelho, mas a gente vai se ater a observar como isso aconteceu aqui nesse contexto de Atos. Interessante ver, no versículo 19, versículo 20, que esses discípulos, por causa da perseguição, eles estavam indo por todas as partes e eles iam comunicando o Evangelho. Ora, é fácil a gente perceber que havia uma intencionalidade por parte deles de construir relacionamento com as pessoas para que a mensagem fosse então entregada aos outros. Uma outra coisa que a gente vai perceber é versículos 19, 20, a gente tem alguns verbos de ação aí nesses versículos, como anunciar, falar, pessoas iriam se converter. Muito bem. Agora que a gente já olhou juntos esse texto de Atos 11, eu vou passar a bola para frente. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 8, versículos 26 a 40, e aí a sua tarefa é examinar esse texto aí da mesma forma como a gente fez com Atos 11. O que você vai fazer? Você vai fazer observações nesse texto a respeito de cada um dos componentes de um modelo de evangelismo. Uma outra tarefa para você. Olhando para essas passagens que nós estudamos, eu gostaria que você focalizasse em duas questões. Que verdades contidas nessas passagens são mais importantes para você? E a outra questão, como você pretende aplicar essas verdades à sua vida? Nesse ponto, eu acho que todos nós compartilhamos da ideia de que é nossa iniciativa compartilharmos o Evangelho com outros. Mas é muito comum a gente se sentir inseguro em como fazer isso. É muito comum que a gente comece a pensar, mas como eu transmito essa mensagem? Porque às vezes pode ser um pouco complicado a gente fazer isso de uma forma simples, de uma forma clara. Mas se você um dia recebeu no seu coração a mensagem do Evangelho, essa mensagem está aí dentro de você. E acredite, você é apto para transmitir isso aos outros. A gente vai agora fazer um exercício que eu acredito que vai lhe ajudar a organizar uma apresentação clara do Evangelho. Se você está assistindo essa aula com outras pessoas, você pode fazer isso em grupo. Se tiver muita gente aí, divide o pessoal em trios. E se você estiver sozinho, bem, aí você vai fazer por conta própria. Imagine que um amigo seu lhe escreva perguntando qual é a mensagem do Evangelho. Então você vai pegar papel e caneta e você vai escrever uma carta de volta para esse seu amigo, respondendo as seguintes questões. O que ele, seu amigo, precisa saber antes de se tornar um cristão? O que ele precisa saber e fazer para se tornar um cristão? E por fim, quais são as sugestões que você daria para que esse seu amigo
continue crescendo no seu relacionamento com Cristo.